Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre a juventude. Então, quem são os jovens de hoje mesmo? Para começar, pensar nas décadas de 1960 e 1970, em que os jovens estavam engajados em causas políticas, eram aqueles jovens idealistas, em que os rapazes e as moças, eles espelhavam-se nas músicas dos intelectuais da época para defender bandeiras, né, de luta pela paz, pela democracia. Então era o tipo de, eles tinham como exemplos basicamente músicas e artistas que invocavam esse discurso de busca de paz, democracia e de direitos sociais. Nas décadas seguintes, deu-se uma espécie de apagão ideológico, né? É, Alguns autores dizem que aquela juventude, né, desse período acabou sem heróis, não tinha ídolos a quem seguir, e isso só vai modificar no início da década de 90, diante do cenário político de recessão, graves problemas políticos nessa época, fez com que os estudantes do ensino médio e o superior fossem às ruas para pedir o impeachment do então presidente Fernando Collor de Mello, na busca de uma renovação política que trouxesse para a sociedade, que atendesse às necessidades da sociedade daquela época. E aí, os anos 2000 chega, revoluciona fortemente a juventude e o impacto dessa revolução, principalmente tecnológica, a gente começa a sentir no presente. Mas para chegarmos aos jovens de hoje é necessário que a gente reflita um pouco mais. Vamos pensar desde o princípio de qual é ou seja, da funcionalidade da educação, de quem é a obrigatoriedade, para a gente entender quem é esse jovem que está se formando hoje. A família, o Estado e a escola são os três principais componentes na formação socioeducacional de todo jovem. Quando o Estado não dá devida assistência e a família não cumpre o seu papel, sobra para a escola essa tarefa. E aí vocês podem analisar essa imagem e perceber os problemas que são causados pela falta de cuidados por essas três esferas na formação das nossas crianças e jovens. Mas é preciso que fique bem firme na mente de vocês que a educação é primeiro o dever da família, como garante a Constituição. O Estado vem auxiliar nesse processo e em seguida a escola. Essas três instituições precisam se unir no processo de formação e educação dos nossos jovens para que a gente tenha uma sociedade muito melhor do que aquela que a gente tem no presente. O primeiro lugar onde o jovem deve ser educado é no seu lar. É o dever da família promover esse ensinamento. O problema é que quando a família falha nessa parte, acaba jogando apenas para a escola toda essa responsabilidade. Os pais, além de educarem, devem participar da vida escolar, em consonância com a escola, sempre visando a melhor qualidade da educação. Em contrapartida, a escola deve ser a responsável por criar meios de aproximação com as famílias e a comunidade. Analisem essas imagens. Observem a percepção dos pais, da família, com relação à escola nos anos de 1969 e a imagem que mostra nos anos de 2009. E então, para vocês, quem é que tem essa responsabilidade? Se você, aluno, recebe a nota baixa, quem é culpado? A escola? A família? Ou vocês? Quero essa resposta, hein? Espero que vocês me coloquem isso aí na aba de discussão. Pensem sobre isso. Que a gente deve culpar? Uma só dessas instituições ou todas elas em algum momento falhou nesse processo? A geração atual é marcada por excesso de violência. Segundo a pedagoga Ana Rosa Anker, a falta de limites dentro de casa e na própria escola proporciona essa violência. E aí a gente percebe a imagem da professora que foi agredida por um aluno que não aceitava a nota baixa que havia tomado. E aí? Como a gente reflete com relação com essa imagem? As ameaças que os professores têm sofrido. A que deve essa atitude cada vez mais violenta dos nossos jovens, e isso cada vez mais jovens executando a atitude dessa forma? Alguns estudiosos afirmam que a falta de limites é um problema fundamental. É a falta deste que faz com que os jovens considerem que podem fazer tudo o que quer sem ser responsabilizado, sem que ele aceite a responsabilidade pelas suas ações. Aí é preciso que a gente perceba uma discussão que é muito maior do que apenas a responsabilidade sobre essas ações, mas entender
nesse processo, o que é que se compreende por limite, quais os exemplos os meninos e meninas estão tendo, em que é que eles se baseiam para agir de tal forma, para que então a gente possa cobrar uma certa responsabilidade. Entendem? Para a gente perceber que não é apenas responsabilizá-lo pelos atos, mas entender nesse processo de criação o que levou a ele a agir de tal forma. E talvez a falta de limites, uma educação mais estruturada, mais rígida nos sentidos de entender o que é certo e o que é errado e se responsabilizar pelos erros, talvez influencie em determinados comportamentos de alguns alunos, na escola ou fora delas também. Segundo Ana Rosa Anker, né, existe uma palavrinha que a gente já vem falando, que é a questão do limite. O jovem pode não ter nenhum limite em casa, mas ele pede isso o tempo todo. Agora, se a casa não dá limite, a escola também não dá. Uma vez que a gente escuta muito sobre as agressões com professores, de jovens com outros jovens, as práticas de bullying, fica difícil ele entender onde é o termômetro, até onde ele pode ir e não pode, ou não, até onde ele pode ir ou até onde ele precisa recuar. É essa necessidade de limite que precisa estar bem estabelecida para que eles entendam isso é certo, isso é errado, isso pode e isso não pode. E aí a fala sempre é essa, mas temos que colocar limites. Isso geralmente é uma fala de adultos, tanto de pais quanto de professores, né? Mas aí os adultos vão para uma reunião e não desligam o celular. E ele traz um exemplo interessante que a gente fala sempre na escola com relação ao uso do celular. Aí, enquanto professor, enquanto pai, enquanto mãe, a gente fala para vocês não usarem o celular porque aquele momento não é adequado. Mas a gente está numa reunião, uma reunião importante, seja ela de trabalho, seja ela com os pais, enquanto professores, enquanto pais de aluno, com os professores, e a gente deixa o celular ligado, que provavelmente pode interromper no processo da aula. Entendeu? Então, só tomar o celular pra gente, a gente sabe que não tem dado muito resultado, até porque a gente vê isso na escola, né? Mas é preciso que vocês entendam que o celular não deve ser utilizado durante a aula. É essa concepção que a gente precisa entender. Eu tenho meu celular, ele precisa estar desligado durante a aula, a não ser que o professor vá usar. E os pais podem fazer a mesma coisa. Nesse momento eu estou em reunião da escola do meu filho, então eu posso também desligar o celular. Quando acaba a reunião, eu ligo novamente. Então, o que a pedagoga fala, Ana Rosa Anker traz, é essa questão do exemplo. A gente cobra muitas vezes, sendo que a gente não dá. Não estou tirando aqui a responsabilidade de vocês não, porque vocês já conhecem o que é certo e o que é errado, como deve agir ou não. Mas entender também que no processo há também a falta de exemplo, a falta de limite. E aí eu queria, sobre essa questão, essa problemática, eu queria muito ouvir o que vocês pensam sobre isso. O que é que vocês acham sobre isso? A questão dos exemplos. A questão de como esses limites são colocados para vocês, até onde vocês podem ir, o que é que não podem, o que é que vocês acham e que pensam sobre isso, tá bom? Então, ao acabar a aula, vão lá no nosso grupo, aí vocês podem escrever ou mandar áudio, dizendo como vocês entendem isso, como vocês percebem isso, né? Há a necessidade, o que a pedagoga ela sempre traz é a necessidade de espelho. O aluno precisa visualizar, o aluno filho precisa visualizar no pai e no professor essa dinâmica de prática para ser exemplo. Não, minha professora não faz, então eu não posso fazer, né? Obviamente tem exceções e isso a gente pode dialogar e discutir sobre elas, mas entender que naquele momento não deve ser utilizado, porque se tornar todos utilizarem ao mesmo tempo, não consegue se fazer o trabalho que é necessário naquele momento. Todo mundo também tem necessidades, é preciso que a gente consiga equilibrar isso de forma que fique satisfatório para todo mundo entenda o que deve ser feito, o que não deve ser feito, em qual lugar deve ser feito ou não, tá bom? É nessa fase da vida que os jovens começam a se descobrir, né, em diferentes esferas. Com isso é necessário bastante atenção, porque essa nova geração ela pertence a uma era tecnológica, ou seja, os jovens que já nasceram conectados, hoje em dia eles podem descobrir qualquer coisa, sendo essas boas ou ruins, com apenas um clique. E é necessário, com isso, um máximo de cuidado com as redes sociais. É necessário que os pais muitas vezes observem, que olhem, vocês ainda não têm maturidade para lidar com o nível de informação e muitas vezes de maldade das pessoas que estão ali.
Lembrando que nem tudo é tão bonito nas redes sociais, nem tudo é tão perfeito como costuma imaginar. Então, o cuidado nas redes sociais ela é essencial nesse período da vida de você. É preciso também entender que na adolescência é onde vem a descoberta com relação às drogas. Né? É o primeiro contato, muitas vezes, com vários tipos de drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas. Né? No caso das ilícitas, a questão das bebidas alcoólicas, mas outras drogas também vêm. E muitas vezes os jovens acabam entrando por esse caminho, sejam eles quais forem, pela falsa ideia e sensação de liberdade e de poder que elas proporcionam. E infelizmente muitas vezes a escola é o lugar onde esses jovens conseguem adquirir drogas com mais facilidade. Essa não é a realidade da nossa escola, graças a Deus. Porém, é preciso que a gente entenda que é um caminho sem volta. E a gente vivencia isso na nossa cidade, temos a realidade de uma violência muito grande, principalmente com o público jovem e que se envolvem com as drogas e cada vez mais cedo. Então, é também um caminho, é também uma característica desse período da idade que a maioria de vocês estão começando e é necessário cuidado. É necessário entender que muitas vezes é um caminho que não tem volta e que isso pode acarretar problemas de esferas muito maiores do que a gente imagina, tá? Além da dependência física, né? Por conta da utilização, mas a questão de violência, a questão de toda uma modificação na nossa forma de ver e de entender o mundo, tá bom? E aí, essa juventude de hoje, né? Que para alguns estudiosos a juventude de hoje só pensa em viver o agora, né? É muito centrada no aqui, no momento, em detrimento de se pensar no futuro, do que vai vir a acontecer. Não há uma preocupação com o que farão do seu futuro, né? Onde vou trabalhar, com que vou trabalhar, onde vou morar, em que vou me formar. Então, para alguns autores, a juventude de hoje está tão centrada em vivenciar o momento presente que não há muitas preocupações com o futuro. Porém, há quem discorde. Né? A pesquisa trazida pela socióloga Miriam Abramovay, não sei se é assim que pronuncia, mas tudo bem. Ela quebra um pouco sobre as percepções que se tem da juventude. O primeiro é de que ela é autocentrada, e sim, a socióloga ela avalia que ainda que transpareça uma postura mais egoísta, voltada para si mesmo, mas também é uma parcela da população que também é muito preocupada com relação à sociedade, né? Uma preocupação social, com a questão de justiça social, né? Se preocupa com a sociedade e com as necessidades que demanda dela. Então, ainda que autocentrada, ou seja, que se volte para o seu eu, pensar em si mesmo, mas ainda pensa no social, ainda tem uma construção ideológica de pensar na sociedade como um todo, nas necessidades que a sociedade apresenta. E aí a gente discute o que vocês sempre falam na sala, as questões voltadas para a desigualdade social, de racismo, a questão do bullying e de quanto isso influencia na vida de cada pessoa. Então, ainda que a gente se preocupe, ainda há que essa parcela da população, esses jovens de hoje, tem uma preocupação exagerada com o seu eu pessoal, há também uma preocupação com a sociedade e as necessidades que demandam. Nesta percepção do jovem de hoje, nós temos alguns critérios que são influenciadores nessa formação. E a mídia tem uma influência muito grande na formação dos nossos adolescentes e, obviamente, não tanto positiva. Né? A mídia impõe sobre os jovens modelos estéticos na vida e muitas vezes sem fundamentos. Ela traz um processo de estagnação pelo excesso de informação, geralmente que são inúteis e alienadores, né? Influencia bastante num consumismo exagerado, em que muitos de vocês têm a necessidade, a busca por objetos que nem têm a necessidade, que vocês não precisam, né? Que não há uma funcionalidade expressa para vocês, mas que vocês querem ter, porque o colega tem, porque o artista tem, porque na televisão mostra que o bonito é quem tem. E aí há uma construção de um ser muito voltado para o consumo, a busca por ter determinadas coisas que não tem tanta funcionalidade, não haveria de ter tanta necessidade na vida de vocês.
Há também uma manipulação estética, e isso é extremamente perigoso, porque a mídia acaba veiculando um padrão de beleza que não corresponde à nossa realidade, e isso acarreta em problemas emocionais muito sérios, que levam a situações extremas e que precisam realmente ser cuidados. Entender que cada um é belo na sua própria forma, na sua maneira. E às vezes a imagem, aquilo que a mídia veicula como bonito, como padrão, não é aquilo necessariamente que expressa o que a gente goste ou o que a gente acha que deve ser. E a mídia chega como detentora universal do saber. E se a gente não cuidar, logo os nossos jovens estarão reproduzindo mecanicamente ideias que são veiculadas pela mídia, ideias que a mídia acredita de ser um padrão ou de ser um modelo a ser seguido. E a gente precisa entender nesse bojo aí quais são os valores que você acredita, quais são os valores que a sua família te ensina, o que é que a mídia traz que corresponde àquilo que você realmente compreende como bom, como melhor para você, para a sociedade, como exemplo, como modelo, e não entender ela como única expressão daquilo que é certo ou errado ou como um padrão a ser seguido. É necessário muita criticidade ao ver ou assistir. Aqueles modelos, aqueles padrões nem sempre correspondem à nossa realidade. Os jovens de hoje. Mas é bom que a gente entenda que, embora haja toda essa influência, muitas vezes negativa, é bom que a gente entenda que algumas coisas ficam e elas são marcantes em todas as juventudes, apesar da modificação, né, da evolução da sociedade, do advento da tecnologia, mas alguns conceitos ainda são norteadores na formação dos jovens. Primeiro é a autenticidade, né, a necessidade de ver as coisas como elas realmente são. Justiça, que é a necessidade de igualdade social ou pessoal, de fazer o que é certo, ser um ativista, e isso vocês entendem bem nas discussões, é isso que eu estou sentindo mais falta com vocês, justamente as discussões e os conceitos que vocês abordam com uma segurança impressionante, no sentido de busca pela igualdade, pelos direitos, a forma que vocês defendem a ideia de vocês na busca de uma sociedade que seja melhor. Então são conceitos que continuam a evoluir junto com a juventude, ainda que venham, que a modernidade tragam algumas questões que sejam conflituosas, que demandam mais discussões e maior análise, como a mídia, como ela influencia às vezes negativamente, mas alguns conceitos ainda permitem. O último conceito é a questão do compartilhamento, que é a necessidade de conexão, de relacionamento, de comunicação. Isso é uma característica de vocês. E é que a gente vem discutindo no grupo essa falta que vocês estão sentindo mais. Mas com relação ao compartilhamento, é preciso que a gente tenha alguns cuidados. Não é necessário compartilhar toda a nossa vida na internet, nem tudo é necessário mostrar. E é preciso entender que aquela janela ali do Facebook, do WhatsApp, do Instagram, muitas vezes não reflete uma realidade, tá? Nem tudo é tão bonito sempre, não estamos felizes todos os dias, nem sempre estamos nos sentindo tão bonitos como cada um de vocês são, porque a gente tem sentimentos, a gente tem dias que estamos tristes, tem dias que estamos alegres, então é preciso entender que aquilo que está exposto nas redes sociais nem sempre se configura numa verdade. Então, ao compartilhar a vida de vocês, tenham cuidado, porque outras pessoas estão olhando e nem sempre o olhar dos outros, a gente não sabe quem está do outro lado da tela, então nem sempre esse olhar pode ser positivo. Então é preciso que a gente tenha cuidado, tá bom? Muito cuidado. Viu, blogueirinhos e blogueirinhas? Se por um lado a mídia, as redes sociais impactam de forma negativa, um dos princípios mais básicos da humanidade, que é a justiça, ainda vigente no pensar dos jovens. E de vocês eu tenho certeza, por conta das discussões que a gente já teve e vamos ainda ter no futuro, a justiça é uma questão de impacto e que conduz o discurso de vocês, né? Então eu espero que os políticos do futuro que se cuidem, porque essa juventude de vocês serão muito mais e cada vez mais criteriosos e rigorosos na hora de votar, porque as questões como justiça social vai ser pauta sempre. Se vocês continuarem a evoluir do jeito que vocês estão, na concepção de entender os direitos, as diferenças, de compreender a necessidade de igualdade social. Então,
para finalizar, a gente traz algumas considerações que é preciso a gente pontuar, né? A geração do século XXI é formada por jovens com problemas de concentração em sala de aula, devido ao elevado número de informações que a tecnologia proporciona, seja no celular, seja no iPad, de modo geral. Então, há dificuldade de concentração por conta desse fluxo de informações que é muito grande na vida de vocês, às vezes não dá como centrar naquilo que realmente é produtivo, naquilo que realmente tem um efeito na vida de vocês. Além disso, uma outra característica encontrada no perfil desses jovens é o excesso de ansiedade, outro fator de falta de concentração, né? Muito ansiosos na perspectiva, sempre na expectativa do que está por vir, do que vai acontecer, na expectativa do outro, do que o outro pensa sobre vocês, e isso é um fator prejudicial. É preciso que a gente tome cuidado. E vale destacar também que os adolescentes estão mais imprudentes, alguns estão mais violentos, autoritários e inconsequentes, devido ao que a gente discutiu, a questão da falta de limites. Os limites são necessários, porque faz parte do processo de educação. A educação educa a ação, né? E essa educação não necessariamente é da escola. Quando digo que educa a ação, porque educa nossa forma de ser, de agir e de sentir na sociedade. Então é preciso desses limites para a gente entender qual é o meu espaço, qual é o espaço do outro, o que é que eu posso fazer, o que é que eu não devo fazer. Porque uma vez que vocês pensam na justiça, pensam na igualdade social, e isso demanda a igualdade de direitos, é preciso entender que eu não posso invadir o espaço do outro, que eu tenho que respeitar o outro. E quando falta tudo isso, esse respeito, essa educação para os valores, esse agir educado, ou seja, dentro dos padrões daquilo que a sociedade exige como certo, como errado, é preciso que a gente acabe extrapolando, e aí vamos para as violências, lembrando que violência não necessariamente seja física, mas verbalmente, também ofender, xingar, essa prática também é um tipo de violência. E os adolescentes e os jovens de hoje estão cada vez mais violentos, e a gente percebe também que há uma falta de estabelecimento de limites no processo de criação, e ela é necessário desde a mais tenra idade. Desde mais novinhos, quando os pais dizem que a gente não pode comer o que cai no chão, quando os pais dizem que devem respeitar as pessoas, né? Respeitar, muitas vezes falam apenas os mais velhos, mas respeitar de modo geral é estabelecendo limites, não gritar, onde você pode correr, onde você não pode correr, onde você pode estudar, onde você não deve estudar, um momento para cada coisa, um momento de comer, um momento de brincar. Então, tudo isso é estabelecimento de limites que é necessário para a nossa organização pessoal. E isso vai incidir na nossa vida durante todo o nosso desenvolvimento. Escola e família devem agir juntas para tentar solucionar esses problemas que surgem nessa fase da vida. E aí é quando a escola entra como parceira nesse processo de educação que vai auxiliar no processo de formação dos nossos jovens, para entender como eles pensam, como eles agem. Então, a formação de um sujeito que entenda a sociedade do ponto de vista da igualdade, da justiça, como a gente falou, fruto da pesquisa da socióloga, é preciso que a gente entenda que todo o processo de educação da família até chegar à escola é necessário para essa formação. E dela vai depender o tipo de sociedade que a gente vai ter. Uma sociedade que vai ser mais justa, mais igual, mais solidária, entre aspas, mais humana na perspectiva de entender as necessidades e as diferenças do próximo, vai depender basicamente da forma que cada um de nós é educado, dos limites que nos foram dados e como a gente vai vivenciando isso no nosso processo de formação, de crescimento, tá bom? Agora é hora da gente tirar dúvidas. Use a aba de discussões para que vocês possam expor para a gente agora o que vocês entenderam. Dessa temática toda que a gente vem discutindo, eu sei que é uma temática extensa, obviamente vai ficar algumas lacunas, porque a gente não pode estar próximo discutindo, então por isso que eu quero o máximo que vocês falem, o que é que vocês conseguiram entender, deu para entender o que é esse jovem de hoje, o que pensa esse jovem de hoje, o que foi que não ficou muito claro, que não deu para você compreender, para entender, e
o que você acha desse tema. Você acha interessante discutir, falar sobre essa formação, de entender como vocês estão evoluindo na sociedade, como é que está se formando esses jovens, que são vocês também. Eu gostaria que vocês falassem para mim um pouco sobre isso, tá certo? Depois, baixar a atividade e utilizar o texto que está em anexo com a atividade, que é o texto 3 do nosso módulo, né, que dá o nome à nossa temática da aula de hoje, quem são os jovens de hoje. E aí pode utilizar o texto para responder. Quem tem um módulo já está no módulo, se não, está no texto, tá bom? É bom que a gente perceba que ainda há, nessa sociedade vigente, a que vocês estão crescendo, uma falta de heróis, uma falta de ídolos a quem possa espelhar. Mas quando eu digo a falta de heróis, falta de ídolo, é de pessoas que possam nos dar exemplos. Vocês já fizeram um trabalho para mim nessa unidade, em que vocês colocaram pessoas em que vocês admiravam, né? Nós tivemos pessoas como Mahatma Gandhi, tivemos Malala, tem Nelson Mandela, tem Marielle Franco e vários outros trabalhos que foram apresentados de pessoas que utilizaram a sua vida para expressar uma luta diária. Mas, ainda assim, quando a gente olha para a sociedade atual, porque vocês estão crescendo e que a maioria de vocês, os grandes exemplos, são de youtubers, e aí a gente precisa discutir que exemplos esses youtubers estão trazendo na vida de vocês, essa falta de heróis ainda é uma constante nesse século que a gente está vivendo. Mas a parte boa é que, conhecendo vocês como eu conheço, eu sei que a nossa juventude estão cada vez mais dispostos a mudar essa história. Vocês serão protagonistas, com certeza, de várias transformações, porque está dentro do perfil de vocês, do que eu já conheço de vocês, no âmbito das nossas discussões. Então, eu tenho certeza que os injustos precisam realmente se cuidar, porque vocês farão a diferença, serão protagonistas nessa transformação social. Mas é preciso que a gente entenda, de novo, quais são os exemplos que a gente está seguindo, o que é que a gente segue. Lembre que quando vocês seguem alguém no Instagram, seguem alguém no Facebook, ou no Twitter, ou qualquer outra rede social que vocês tenham, a gente também, quando a gente segue, a gente diz, eu dou ok, eu dou meu joinha para aquilo que você faz. Então, é um exemplo que eu seguiria, e aí é preciso que vocês analisem bem. As pessoas que vocês seguem trazem realmente exemplos positivos para a vida de vocês, ajudarão a sociedade de modo geral a pensar diferente, a falar dessa justiça que vocês vivem falando, dessa busca de respeito às diferenças que vocês vivem conversando na sala de aula. Então, lembrando que o nosso discurso, a nossa fala, tem a ver também com a nossa prática. Então, não adianta a gente falar se a gente não fazer. Então, quando a gente segue, eu digo sempre, a minha audiência também é uma questão, é um ato político. E quando eu digo ato político, é no sentido de você expressar aquilo que você quer para o mundo, aquilo que você quer para a vida de vocês. Então, observem bem isso, tá bom? Eu estou morrendo de saudade de vocês, estou morrendo de vontade que isso tudo acabe logo, para a gente se reencontrar, tá bom? Muitos beijinhos, fiquem em casa e até a próxima. Tchau!